primeiro lugar, ele não é bandido. Em segundo lugar, ele não está morto. Mas, senhor presidente, o que eu venho tratar aqui hoje, fiquei indignado. Tivemos a Semana Santa, semana passada, feriadão, onde a população cristã do mundo todo reverenciou a semana de martírio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso eu falo para quem é cristão, ele sendo católico ou cristão evangélico. No nosso Brasil temos aí cerca de 90% da população brasileira constituída de cristãos. Mostrasse aí uma postagem feita numa rede social, o antigo Twitter, hoje denominado X. Sexta-feira Santa, a maior comunidade cristã do Brasil, comunidade católica. Eu faço parte da comunidade cristã evangélica, mas aí sabemos que o nosso estado é laico, porém, quase 90% da população brasileira é cristã. E aí, esse grupo, esse movimento, achou por bem, na sexta-feira, que simboliza a morte de Cristo, a crucificação de Jesus Cristo. Para quem é cristão, é o autor e consumador da nossa fé, é o salvador da humanidade. Para quem é ateu, isso aqui é somente história, história de ficção. Porém, quem professa a fé cristã tem na pessoa de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero aqui fazer uma leitura que está lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, na Bíblia Sagrada, ele é conhecido como o profeta messiânico. O profeta messiânico, porque ele profetizou a vinda do Salvador. Vereador Rafael Saiarense também, que é cristão, e eu creio que a maioria de todos que estão aqui são cristãos, ou católicos ou evangélicos, porém, tem a sua reverência na Trindade Santa, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui fala Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Jesus Cristo ali, nos seus 3 anos de ministério, quando ele começou mesmo a levar as boas novas, ele não era belo, ele não é bonito como a pintura, como tem uma canção, o rosto de Cristo. O artista relata a beleza da santidade de Cristo, porém ele era um homem sofrido, um homem experimentado do trabalho, porque ele teve que trabalhar na marcenaria, que ele aprendeu com seu pai adotivo aqui, José, e ele levou a mensagem das boas novas, da redenção, e levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele ali se fez pecador, ele, o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem quando estava aqui na terra, e aí sofreu perseguição, porém ele só pregava a verdade, operava milagres, ressuscitava mortos. E aí, uma postagem dessa, em plena sexta-feira santa, onde quase 90% da população brasileira é cristã, quase 90% é uma população cristã. E fica aqui o nosso repúdio. Eu queria perguntar, se colocasse aí, ninguém sabe a imagem de Maomé, como fizesse isso nos países onde se defende Maomé. Isso é intolerância religiosa. Então aqui a gente quer deixar essa nota de repúdio, mas o que é que tem a ver, Edinaldo Moura? Você não é para estar nas ruas olhando problema de buraco de saneamento. Eu estou nas ruas todos os dias, é só olhar a nossa rede social. Mas eu, como cristão, não posso ficar calado numa situação dessa, onde se para se pregar o amor, a tolerância, mas isso aí é uma intolerância religiosa. Ai do cristão, qualquer um outro que colocasse uma imagem de outra fé, de outra religião, que seja, que aí o mundo estava se acabando. Porém, esse grupo ideológico que está aí tentando colocar o nome de uma pessoa para concorrer à Prefeitura de São Paulo, conseguiu conquistar um monte de dissabores, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então fica aqui o nosso repúdio a essa publicação. Depois tentaram justificar, colocaram um bocado de texto bíblico isolado ali. Primeiro, Jesus não é bandido, ele se fez pecador, levou sobre si
os nossos pecados para que a humanidade pudesse ter salvação em Cristo Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, segundo lugar, Ele não está morto, Rafael Cearense. Se você for em qualquer túmulo aí de grandes nomes, que é tido como Deus, os restos mortais estão lá na sepultura deles. Mas se você for lá em Jerusalém, no túmulo que Jesus foi colocado, tem lá uma placa dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Dos grandes líderes religiosos pelo mundo afora, os restos mortais estão nos seus túmulos. Mas de Jesus Cristo não existe nada, porque Ele ressuscitou. Isso é para quem crê. Para quem não crê, aí fica o seu questionamento, e a gente respeita a opinião, a crença de todas as pessoas. Porém, nós não podemos também tolerar, aceitar de boca calada uma perversidade dessa, onde colocar a imagem de Jesus Cristo, apesar que a imagem aí está editada, porque existe 2 ladrões do lado dele, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e um dos ladrões pediu perdão e que levasse ele para as mansões celestiais quando estivesse lá, e o próprio Jesus disse que estaria com ele. Mas aí fica a nossa indignação, o nosso repúdio, que seja aí deliberado como requerimento, que mande para o Senado, a nossa fala, que mande para o Congresso também, para que possamos mostrar que a Juazeiro do Norte, uma terra que é conhecida aí na pessoa de Padre Cícero, fundador dessa cidade, que levou a mensagem da própria Bíblia. Juazeiro é desse tamanho, que tem um turismo religioso grandioso, não pode tolerar uma postagem dessa, uma aberração dessa de boca calada. Uma parte, Excelência. Com a palavra, vereador Rafael. Obrigado, vereador. Como cristão, a gente não pode ficar calado. Os cristãos sofrem várias intolerâncias religiosas, deboches, e muitas pessoas acabam ignorando isso. Não sabe o quanto os cristãos que são praticantes, que buscam ter uma vida dedicada, eles são taxados de muitas coisas, ridicularizados, e isso é algo de pessoas que dizem lutar pela intolerância, que não aceitam a intolerância e acabam cometendo esse tipo de postagens aí que acaba afrontando os cristãos. Mas eu sou da ideia de que nós temos que defender que as pessoas sejam livres para dizer o que elas quiserem. Logicamente que elas têm também a responsabilidade pelos atos delas, de serem responsabilizadas pelo que elas fazem. Mas a gente tem que defender o direito delas dizer o que quiserem. Mas, para mim, isso não diminui em nada o Cristo da Bíblia, que eu acredito. Ele não é bandido, pelo contrário, ele é aquele que veio a essa terra por amor aos pecadores, para redimir os nossos pecados, para que nós, como pessoas impuras, indignas, pudessem ter acesso ao Pai na pessoa de Jesus Cristo. É isso que eu acredito. Então isso não vai diminuir em nada a minha fé, o que eu creio, mas nós acabamos nos chateando e nos entristecendo, principalmente por se tratar de pessoas, pessoas que dizem lutar pela intolerância e acabam cometendo isso. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, também. Nós temos que aceitar e respeitar as religiões do mundo, todo mundo. A nossa missão, enquanto cristãos, é dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. Eu fui alcançado pelo Evangelho, eu creio que muitos aqui já foram catequizados, muitos já foram aqui evangelizados, e muitas outras pessoas que podem ter o alcance também da pregação, e é de direito dele aceitar ou não. Foi uma postagem infeliz, está lá ainda, se você acessar lá no antigo Twitter, no X, vai lá, MTST, tem lá 4 dias atrás, ou seja, na sexta-feira passada, que foi o feriado aí, sexta-feira santa. Então, aí, doutor Erivaldo sugerindo aqui também, então, isso é negativo. Bandido bom não é bandido morto, porque ele tem o direito de ser ressocializado, tá certo? Quando esse bandido, entre aspas, que se fala aí, tem um encontro verdadeiro com o Evangelho, ele muda, ele é verdadeiramente convertido, ele tem uma conversão na sua vida, e como diz a própria canção, quem roubou não roube mais, quem matou não mate mais.
E isso é simplesmente um resumo do evangelismo. Vai e não peque mais, vai e não roube mais, vai e não sabote mais, vai e não faça mais o que a sua vida pregressa fazia. Se o bandido, ele sendo até um dos grandes participantes das facções criminosas, quando ele verdadeiramente tem um encontro com o evangelho de Cristo, ele é uma nova criatura. Quando o malfeitor que seja, ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele não precisa morrer. Ele pode morrer, o velho homem, as velhas práticas, porém, aquilo que ele fazia mais, ele não vai fazer mais. Ele vai obedecer, ele vai estudar, ele vai ter uma comunhão direta com esse Deus, e através do Consolador, com o Espírito Santo de Deus, ele vai ter uma conduta nova. Então, até a simbologia do batismo, ele morre para o mundo e revive uma nova criatura. Mas aí, infelizmente, fizeram essa postagem aí, esnobando, debochando da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero só dizer para esses que postaram isso aí: Deus não está morto, Jesus não está morto, Ele está vendo tudo. E vai chegar o dia da minha pessoa, da sua pessoa, Lucas do Horto, de toda a humanidade prestar conta no dia do juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Então fica o nosso repúdio, que seja deliberado como requerimento, mande para o Congresso, para o Senado, a fala desse carequinha aqui, vereador que está aqui para servir a comunidade. Vereador não é para fazer favor para o seu ninguém, é para servir a comunidade das melhores formas possíveis. Então, fica aí o nosso repúdio. Então, duas situações: nem Jesus é bandido e nem Jesus está morto. E nós encontraremos com ele no dia do juízo. Então, eu agradeço. Deus abençoe toda a comunidade cristã, não só de Juazeiro, mas do Brasil e do mundo, a comunidade cristã católica, a comunidade cristã evangélica, e que Deus tenha piedade dessas pessoas, que elas possam ter um encontro com Cristo. Assim como Saulo, que hoje é São Paulo, teve, o maior perseguidor de cristão foi Saulo, soldado romano, mas teve um encontro com o próprio Cristo, e de perseguidor foi perseguido por amor a Cristo. E eu creio que alguns desses aí também, podem ter um encontro com Deus, com Cristo Jesus, e mudar o seu comportamento, seu estilo de vida, e dar testemunho aí, alcançar novas vidas. Então a nossa fala foi essa, e que fique registrado para toda a comunidade que possa tomar conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente.